Existem dias que a gente tá desanimado, que a gente tá triste, que a gente não consegue enxergar e nem ver e nem sentir felicidade em Deus. Se você tá se sentindo assim hoje, eu tenho uma mensagem pra você que eu espero que possa te animar, porque vai ser o Espírito Santo falando com você. Vai ser a própria palavra de Deus conversando no íntimo do seu coração, e eu orei para que ela pudesse penetrar no fundo da sua alma para te transformar espiritualmente no dia de hoje. É o seguinte, a gente muitas vezes costuma ter uma visão de Deus, sendo ele muitas vezes um carrasco, alguém meio mal assim, que quer punir a gente pelos nossos pecados, e que de certa forma, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente entende que existe essa versão de Deus, existe esse Deus, existe esse lado dele onde ele quer realmente que a gente se arrependa, onde ele quer nos consertar, nos transformar. E muitas vezes ele precisa tomar algumas atitudes um pouco mais severas, que às vezes pode ser interpretado com extremismo, mas faz parte da justiça dele. Só que hoje eu quero te apresentar um lado de Deus que é um pouco do contrário, onde é um Deus mais amoroso, onde é um Deus que ele mostra que ele pode se alegrar com você, onde ele vai se regozijar com você. Eu não sei se você já leu essa escritura, mas ela é maravilhosa. Ela fica em Sofonias 3, o versículo 17 que eu quero ler com você, que a palavra diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então, se a gente lê um pouquinho antes desse versículo, a gente olha essa versão de Deus que eu te falei, que ele é um pouco mais duro, que ele é um pouco mais rígido, onde ele fala para o povo se arrepender, onde ele diz palavras duras e que realmente podem assustar um pouco. Só que aqui a gente tá vendo essa versão mais amorosa, transformadora. Quando a gente começa lendo, diz que ele está em seu meio, no meio de nós. E aqui é interessante porque a gente começa a ver uma alusão ao Espírito Santo. Então, se você hoje está com fé de enxergar que Deus está na sua vida, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja ele está aí. De verdade, tem dias que eu acordo sem ver Deus, sem sentir a presença dele. Mas eu luto todos os dias para ter essa certeza, não porque eu estou falando, não porque eu estou tentando me convencer, você não deveria tentar se convencer disso pela sua própria racionalidade, mas se convencer através da palavra. Pensa só, a Bíblia... Eu vou trazer esse exemplo aqui porque às vezes a gente pode se esquecer. A Bíblia... Pensa na verdade o universo. Como que o universo se formou? Tem um documentário que eu vi recentemente, muito interessante, que eu recomendo que você assista, que se chama A Origem da Vida. E nesse documentário eles pegam como que o universo se formou, como ele poderia ter se formado aleatoriamente. As moléculas, uma proteína, uma célula. E quando a gente olha as probabilidades, a gente vê que, cara, ela é praticamente inexistente. E de verdade, esse documentário ele é incrível. Então a gente pega aí a formação do universo, formação do planeta Terra, formação do ser humano, a existência de Jesus Cristo, a Bíblia sendo escrita. Quando a gente joga isso em probabilidade, cara, é impossível, é impossível. Te garanto que é impossível tudo isso ter sido formado de uma forma aleatória. A resposta que eu encontro para isso, lendo a Bíblia, fazendo as minhas orações, é na palavra de Deus, é em Jesus Cristo. É no próprio Senhor que criou tudo. Então, se a gente tem essa certeza de que Deus criou todas as coisas e que através, óbvio, da ciência a gente começa a desvendar um pouco dos seus segredos, se a gente tem essa certeza, cara, a gente lê a Bíblia com uma confiança tremenda, porque ela foi sim escrita por homens, mas ela revela a verdade de Deus. Não porque a gente está se exaltando, os homens na Bíblia não se exaltavam. Óbvio que mostra os dois exemplos, né? Dos homens que foram humildes e dos homens que se exaltavam. Mas ela mostra a verdade nua e crua. E ela mostra a mensagem de Jesus, que é o nosso maior ápice. Então, eu tô te contando isso porque acredita nessa palavra.
Não passa o seu dia imaginando que isso é um conto de fadas, ou imaginando que isso aqui, legal, que Deus ama a gente, ou legal, que, pô, ele tá no nosso meio como algo abstrato, mas coloca essa certeza no profundo do seu coração, porque isso vai te transformar. Então acredita que ele tá no meio de nós, ele faz parte da sua vida, no seu dia a dia. E a Escritura continua, poderoso para salvar. Se você tem tido falta de fé, de que ele pode te salvar, primeiramente, acredita que ele pode, através do Espírito dele, através de Jesus Cristo. A gente tem que dar o nosso passo de fé, de acreditar que ele pode e da gente também aceitar com alegria esse presente merecido e gratuito e começar a se arrepender e a mudar e a mudar os pecados para viver a profunda verdade de Deus, para amar mais as pessoas, para fazer todas essas coisas que são desafiadoras, mas extremamente recompensadoras. A Bíblia diz: a salvação vem pela fé. A salvação vem pela fé junto com arrependimento profundo, que é essa transformação de vida. E ele consegue trazer hoje para você e te ajudar a se arrepender. Se você está com dificuldade de mudar algum pecado, de mudar alguma dificuldade, talvez você esteja se apoiando muito no seu esforço próprio. Mas se você estiver se esforçando e junto com Deus, pedindo de uma forma humilde, de uma forma assim, cara, se rasgando as tuas vestes, não literalmente. Você não vai rasgar a tua roupa que você comprou, mas assim, cara, se rasgando por dentro em oração, pedindo uma transformação profunda, se entregando, ele vai te salvar. E ainda mais salvar as pessoas que você ama. Porque eu acredito que você não queira finalizar por si mesmo, né? Você não quer só se salvar. Imagino que você queira salvar amigos, familiares, pessoas que você ama profundamente. Porque o céu... Cara, o céu é um lugar maravilhoso. Eu tava, inclusive, lendo sobre isso ontem. Compartilhando com você uma luta. Ontem eu estava tendo uma batalha espiritual. Estava numa batalha espiritual onde eu estava com muita dificuldade com relação a me manter puro para Deus. Estava começando a me questionar, caramba, mas pô, vai ser só hoje, vai ser uma vez e tá tudo bem. Mas aí eu comecei a orar, eu comecei a ler as escrituras, a meditar e eu comecei a encontrar tantas verdades maravilhosas de quão bom é ser puro. E não só isso, às vezes a gente acha que o prazer de 30 segundos do pecado, de um prazer ali momentâneo, ele se compara com o prazer do céu. E quando eu entendi que não, pensa, cara, uma êxtase profunda de prazer. Multiplica por 1 milhão o prazer sexual, por 1 milhão e pra eternidade. Entende? Imagina um lugar onde você vai poder fazer coisas incríveis e maravilhosas. Não é um lugar triste, solitário. Não, triste não é, né? Mas não é um lugar tedioso, que eu quis dizer. Não é um lugar sem nada pra fazer. Muito pelo contrário, a gente vai ter atividades incríveis. Um Deus completamente criativo. Você acha que ele vai deixar a gente sem fazer nada? É como se fosse realmente a terra na sua perfeição. Todas as coisas incríveis que a gente faz aqui se multiplica por 1000 lá. Seja, sei lá, brincar com crianças, seja, pô, ver coisas incríveis, fazer coisas incríveis, um êxtase, um prazer imenso de estar na presença de Deus, um profundo amor coletivo entre as pessoas, um profundo amor entre o ser e o Criador. Então, tudo isso, Deus ele pode garantir para você, mas você precisa acreditar nessa palavra de hoje. A Escritura continua, ele se regozijará em você, Deus se alegra da sua vida. Quando você busca esse arrependimento profundo, quando você se humilha perante Deus, quando você depende dele, ele se alegra em você. É maravilhoso ver que Deus se alegra com a nossa vida. Com o seu amor, a renovará, seu amor infinito. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Então, muitas vezes a gente pode estar desanimado, triste, depressivo, lutando e perseverando e pensando que nada acontece, de que Deus está triste, que ele está chateado com nós. Mas se a gente persevera, se a gente continua apesar das dificuldades, e sim, a gente vai errar, e sim, a gente vai pecar. Eu sou falho, você é falho, a gente é. Mas ele consegue ainda assim se alegrar nesse ser pecador. Ele se alegra, ele ama a gente profundamente. Eu espero que essa mensagem, essa alegria, esse amor que eu tô tentando transparecer aqui no meu diálogo, não é um diálogo, mas nessas palavras que eu te digo, que você possa sentir nem que seja 1% do amor de Deus,
Sério, depois, se você puder, fecha os seus olhos e tenta sentir o amor dele, por mais difícil que, sei lá, esteja sendo o seu dia, ou as dificuldades que você esteja passando, ele é o seu Deus. Ele te ama profundamente, ele se alegra em você. Ele é poderoso para salvar você e sua família. E ele te promete um lugar maravilhoso nos céus. Essa é uma certeza. Essa é uma certeza. Se você entende que essa mensagem precisa ser enviada para outras pessoas, amigos, familiares, eu te encorajo a mandar para elas. E se você gostou, se inscreve que a gente sempre tem as boas novas aqui. Eu sempre quero trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem muitas vezes de repreensão, uma mensagem de alegria, uma mensagem de temor, de sabedoria para te ajudar no seu dia a dia, na sua caminhada com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!